Boa noite, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos, que alegria recebê-los nesta noite, já que antecede ao Natal, começando o verão, a temperatura está maravilhosa, o clima de montanha, glória a Deus, coisa linda, né? Que diremos, pois, né, depois de tudo que foi apresentado, isso alegra o nosso coração, ver as crianças, os jovens participando, interagindo. Essa geração que nós estamos formando, né? O mundo precisa de pessoas de caráter, pessoas de boa índole, e cabe a nós, né, os mais velhos, formar esta geração. Nós recebemos o mundo de uma maneira, e quem é mais velho, a gente gosta muito de, no meu tempo era assim, no meu tempo era de tal jeito. Mas ainda é o nosso tempo, nós ainda somos responsáveis. Então não adianta nós ficar olhando para trás, né? Nós precisamos olhar um pouquinho para frente. Olhar para frente e cooperar, ajudar as crianças, os jovens, para que eles possam desfrutar de um mundo melhor. E a gente entende que o mundo melhor só é possível com Jesus. Não há como, não há filosofia, né? Nós cantamos aqui, onde estão os tronos, onde estão os reinos, né? Tantas coisas já se levantaram. Todos os grandes filósofos, homens famosos, líderes religiosos já foram, já partiram. Mas o nosso Redentor vive e reina por toda a eternidade. Aleluia! Isso é maravilhoso. Como foi dito aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bom, para quem não me conhece, não me apresentei, né? Meu nome é Flávio Cunha, pastor presidente aqui no Ministério Mevan Porto Alegre, casado com a mulher mais linda do planeta Terra há 35 anos, Patrícia. Pai de 3 filhos, avô da Lívia, e nos alegramos demais por fazer parte de algo que Deus está construindo aqui em Porto Alegre, né? Somos parte da Igreja de Jesus em Porto Alegre, glória a Deus. Quero saudar, né, os visitantes desse primeira fileira. Quem nos visita, primeira vez aqui desse lado, levanta a mão para a gente dar um oi. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Lá atrás também, que Deus os abençoe. Voltem sempre que quiserem. Nossos cultos são sempre domingos às 19 horas. Vocês são bem-vindos. Aqui alguém, primeira vez nessa fila? Aqui ninguém? Tem um secretário ali, né? Já nos conversamos ali, o rapaz. Aqui nessa fila aqui, primeira vez, quem nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus, direto do Rio, glória a Deus. Qual é a cidade mesmo lá? Rio das Ostras, aqueles lugares maravilhosos, né? Glória a Deus. Vieram numa época boa para cá, aqui a temperatura está maravilhosa, né? No inverno não é tanto, mas a gente se acostuma. Alguém mais aqui, eu não vi? Não, desse lado, primeira fila. Tem lá, tem mais uma galera lá. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Beijo para todos os visitantes aí. Aqui, desse lado, tá ali. De onde vocês são? Alvorada, nossos vizinhos aqui. Alvorada, estamos em casa. Quem é que é da Alvorada aqui? Dá um glória aí. E o pessoal da Alvorada não jantou, não tomou café. Pessoal da Alvorada, cadê? Vocês estão comportados, né? Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, avisos. Olha, quem tem algum pedido de oração, tá? Vocês procurem a secretária, a Sheila. A Sheila era para estar de folga, né? Mas está aí, está com a gente. Procurem a Sheila para anotar o seu pedido de oração, que no final nós sempre oramos. Gente, outra coisa, nós ainda estamos, né, no nosso projeto de usar
ares, né, condicionados. Eu tenho uma dificuldade com plural, porque no meu tempo que eu estudava não tinha ar-condicionado, então a gente não aprendeu o plural de ar-condicionado. E nem ventilador a gente não tinha, mas tudo bem, faz parte. Nós estamos aí nesse projeto. Se você quer cooperar, você pode cooperar com o Pix, que é no mevanportoalegre@gmail.com, tá? Essa conta é do Banrisul. Então, Banrisul você... E aí manda o comprovante para a Sheila, tá? Que é a secretária, para a gente saber aquele valor lá, para que serve, para que entrou, para o nosso controle, né? A gente é bem organizado aí nesse sentido, tá? E também nós queremos fazer o hall de entrada / salas, né? As salas que serão salas para crianças, administrativa e tudo mais. Então toda aquela parte ali, desde a linha do bazar social até a cantina, para lá nós vamos fazer uma estrutura de aço, em cima a sala, embaixo um hall de entrada. Então contamos com a ajuda de você. Se você sentiu no coração, quiser nos ajudar, e se você não sentiu no coração, ajuda igual, que toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Gente, agora em seguida, dia 1º ao dia 7, nós temos aqui as primícias, né? Que serão cultos todas as noites, um tempo onde nós vamos estar de jejum, de oração, vamos servir a Santa Ceia, todas as reuniões. Esse período do 1º a 7 nós consagramos a Deus. Os 7 primeiros dias do ano é um período que nós nos dedicamos a orar, jejuar, buscar direção para o restante do ano. E é um período também que nós nos presenteamos mutuamente, trocamos presentes. Então, nós temos o costume de, nesse período, né, de dar algo que realmente nos custe. Então o pessoal dá o que seja valores, relógios, se é algum bem, algo que sentir no coração, móvel, imóvel, utensílios, deixa Deus usar. Então, nesse período aí, Deus vai falar com você: eu apresentei o irmão tal, apresentei a irmã. É um tempo de nós nos presentearmos. É muito maravilhoso esse período de 1º a 7 de janeiro. Tá? E nesse período, o culto de domingo segue normal, tá? No dia 4 de janeiro, isso será sábado, tá? Sábado, dia 4, 19 horas, então 1 hora antes do culto, nós vamos ter uma reunião para novos membros. Então, você que está já vindo há algum tempo, que ainda não se membrou, é um período que nós conversamos, nos conhecemos, onde você vai poder conhecer como nós trabalhamos, como é o funcionamento do ministério. Então, sábado, dia 4, 19 horas, vem estar conosco aí, você que quer se membrar. Já lá pelo mês de abril, né, já avançando um pouco, o retiro de mulheres, com o tema Dai-me de beber. Onde estão as mulheres aí? A mulherada é fera, elas pegam junto. Então, são só 135 vagas, garanta a sua. Maiores informações com a Alessandra, tá? 25, 26, 27 de abril, tá? Não perca. Gente, todas as quintas-feiras, tá? Às 20 horas, nós temos os grupos de convívio. Procure o mais perto de sua casa. Tem sido maravilhoso os grupos, né? Maiores informações dos endereços estão lá no hall de entrada, tá? No mural. Então lá você vai saber se tem um mais perto da sua casa. Se não tem um muito perto da sua casa, esta é a oportunidade para você abrir a sua casa, para a gente começar a partir dali. Será certamente uma bênção, né? Você poder abrir a sua casa. Não precisa ser um espaço muito grande. Você tem uma sala, algumas cadeiras, uma garagem, um local lá que dê para acomodar algumas 10 pessoas, tá de bom tamanho. Gente, quem gosta de oração, de interceder, todos os domingos, tá? A partir das 17 horas, temos aqui a nossa intercessão na sala ao fundo, tá? Maiores informações, pastor Silvio, pastora Rô, ou conosco mesmo aqui, os pastores da casa. Oh, meu Deus, tá bom, encerramos de aviso. Gente, quem é que quer ofertar aí?
Meu Deus, as crianças estão tão comportadas hoje. Crianças, passem já aqui, vem cá crianças, vamos orar por vocês. Enquanto isso, segura a sua oferta aí, você que não trouxe oferta, pega da pessoa do seu lado aí, aproveita que é Natal, está todo mundo, coração, oi linda. Glória a Deus. Coletivo de crianças assim é criançaredo ou criançarume, correria, meu Deus do céu, são todos comportados, né? Vocês estão olhando aqui para uma geração que vai fazer a diferença. Vocês imaginem, gente, imagine daqui a 10, 20 anos, estarão aí, né, juízes, advogados, ó, coisa linda, uma geração que vai fazer a diferença. Todas as áreas da sociedade, os 3 poderes, pode estar aqui, né, prefeitura, governos, e eventualmente algum pastor também, né, vai precisar pastor. Gente, é algo sério. Pastores, daqui mais alguns 10, 20 anos já vai começar a estar em extinção, né? Ninguém quer ser pastor. Não, estou brincando. Mas não tem muita gente não. Se perguntar quem é que quer ser pastor aqui embaixo, levanta a mão. Quem é que quer ser pastor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, apertei um pouquinho. Já está garantido aqui, ó, vários pastores. Meu Deus do céu, aumentou mais pastor aqui. Olha aí, viu só? Até a Lívia, minha neta lá, glória a Deus, ó. Aleluia. Tá bom, viu só? Eu estava... Glória a Deus. Vamos abençoar essas crianças, já são uma bênção, mas vamos orar em nome de Jesus. Tem mais crianças aí nos ventres das mães, né? Que já estão pulando, nós estamos aqui, as crianças estão pulando no ventre da mãe. Aleluia. Estende sua mão para cá. Pai amado, nós em nome de Jesus queremos abençoar a vida dessas crianças. Senhor Deus, guarda a saúde delas, guarda, Senhor, a integridade física, Pai. Livra do mal, livra de enfermidades, livra de acidentes, livra, Senhor, de toda a violência, Senhor. Guarda, Pai, a pureza dessas crianças, para que ninguém venha tocar na pureza dessas crianças, que elas cresçam fortes, saudáveis, inteligentes, alegres, que venham dar muitas alegrias para os pais, para os avós, para os familiares, e acima de tudo, que obedeçam a Deus, em nome de Jesus, amém? Vocês podem ir devagarzinho para a escola, sigam os professores. É para cá a escolinha, tá, gente? Para cá, vocês não fujam. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, não precisa abrir, mas eu vou ler rapidamente esse texto de Mateus capítulo 6, porque existe no ar muita preocupação, as pessoas acabam se preocupando com a situação, com o emprego, com a situação econômica. E o que a palavra nos diz? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais
do que os pássaros? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas dessas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Nada do que nós nos preocuparmos vai mudar a situação. Se nós passarmos a noite toda sem dormir, aquela conta que está atrasada vai continuar. Nós precisamos pedir para Deus, porque Ele é o Deus que é dono do ouro, da prata. É Ele que vai abrir as portas, talvez de um emprego. Você que está em dificuldade, desempregado, você que tem seu negócio que não está indo bem, está lutando, ora a Deus, porque Deus é um Deus abençoador. Certamente Ele vai te dar ideias criativas para você desenvolver projetos, para você conseguir buscar melhores fornecedores, você encontrar mais clientes para o seu negócio. Certamente Deus vai mandar pessoas para cooperar com o seu trabalho. Confie em Deus, porque o Senhor é bom. Amém? Você que quer ofertar, você que quer ajudar a obra que Deus está fazendo aqui nessa cidade, você que é dizimista, pega sua oferta, fica de pé. Você que é visitante, fica à vontade, sinta-se à vontade. Você que não tem nada para ofertar, levanta aí e faz um ato profético. Faz um ato profético, porque Deus é bom. Talvez hoje você está passando dificuldade, mas quem sabe daqui a um ano você vai olhar para trás e vai dizer assim: foi-me bom ter passado pela aflição, porque a aflição nos forja, nos torna melhores. O que não nos mata nos fortalece. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque tudo que temos vem de Ti. O emprego que temos, o trabalho que temos, a empresa que temos, tudo vem de Ti. Se temos saúde, se respiramos, todas as manhãs acordamos, é porque o Senhor nos dá. Então, Pai, nós queremos devolver parte daquilo que o Senhor nos dá, como forma de gratidão, como forma de amor, como forma de obediência. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, as sementeiras, multiplica, Pai, para que os Teus filhos possam ter prosperidade e que possam ajudar a muitas vidas, em nome de Jesus, amém? Traga sua oferta com um sorriso no rosto. Aqui estamos nós, aqui estamos nós, aqui. Glória a Deus, aplauda Ele. Honra, glória, majestade e louvor. Pode sentar. Glória a Deus. Gente, o ano está quase. E eu quero no final, a gente vai ter um tempo de oração, né? E todo final de ano sempre acontecem muitas coisas, né? E a gente às vezes se distrai. Então eu quero pedir para você, como um pai pede a um filho, tome cuidado. Não saia de casa sem antes conversar com Deus, orar. Não saia por aí, às vezes as pessoas estão muito distraídas, né? Correria. Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção, né? Às vezes a gente esquece de algo, volta um pouquinho. Às vezes é Deus que está nos livrando, né? A gente volta para casa, esqueceu o negócio, volta,
respira, vamos de novo. Então, preste muita atenção, cuidado, cuidado. O ano não terminou e a gente tem que ser prudente, Cuidado no trânsito, cuidado em casa, tudo que for fazer aí, presta atenção, tá? Então no final a gente vai orar, vamos orar aí para Deus guardar o nosso coração, porque a gente precisa tomar cuidado, é nós, né? Deus, ele é soberano, mas a gente precisa prestar atenção em tudo, muita atenção, redobrada, porque a gente percebe que no trânsito as pessoas estão muito distraídas. Você está dirigindo, daqui a pouco vem um carro de lado, assim, tocando por cima. Ontem, ali perto de casa, teve um acidente bem grave. O rapaz desceu o viaduto lá e partiu, 25 anos. Fora outras coisas que têm acontecido aí, né? Eu não vou falar nisso nesse momento agora, mas no final nós queremos orar, né? Pedindo aí a misericórdia de Deus sobre todas as famílias, né? Para que realmente a gente possa ter um final de ano abençoado. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 9, se você tem a Bíblia, se você tem aplicativo aí no seu celular, eu sempre falo que é preferível sempre a Bíblia, né, de papel, né, para a gente não se distrair muito com os aplicativos. Os aplicativos são bons, mas a Bíblia de papel ainda é mais, eu acho que ela é mais, a gente consegue fixar melhor a atenção. E Isaías capítulo 9, ele foi escrito 750 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías para mim, é um profeta que, além de messiânico, ele é apocalíptico também. Ele fala muito do final dos tempos e também fala do reino vindouro, fala do reino do Messias, porque é o nosso Rei Jesus. Ele voltará para colocar todas as coisas em ordem. Então o que nós estamos fazendo hoje, né? O nosso papel, a igreja, nosso papel é tornar esse período entre a vinda de Jesus e o dia de hoje mais aprazível, mais agradável, mais produtivo, mais frutífero, para que realmente a misericórdia de Deus venha alcançar a todos. Então nós vemos aí que as coisas estão afunilando, né, para a volta do nosso Jesus. Os sinais apontam. Só não vê quem não quer, né? É só você sair na rua à noite e olhar para o céu, você vai ver que tem planetas alinhados ali que nunca estiveram do jeito que estão. Planetas que você pode ver a olho nu. Sinais no céu, sinais na terra, terremotos, maremotos, tsunamis, coisas acontecendo. O deserto está tendo cheias, lugares alagados estão tendo muita seca. Então o clima está se alterando. E aí você pode dizer o que você quiser, né? É o aquecimento, é isso. Nos anos 80 as pessoas diziam que nós estávamos caminhando para uma nova era glacial. Os anos 80. Não faz muito tempo não. 40 anos atrás estavam dizendo, vamos para a era glacial. Aí depois ninguém acreditou na era glacial. A camada de ozônio. Camada de ozônio vai derreter tudo, vai morrer tudo de radiação, buraco de ozônio. E aí o que eles fizeram? Proibiram, né, o uso de gás para ar-condicionado, porque aquele gás já não tinha mais royalties, bônus, ninguém lucrava mais com aquele gás. Aí inventaram outro gás que é caríssimo, porque aquele gás que não dava lucro ele era nocivo para a camada de ozônio. Aí conseguiram mudar as leis, ninguém mais fala da camada de ozônio. O que é isso, ozônio? Ninguém se lembra do que é o ozônio. Até teve gente que botou o nome dos filhos, né? O ozônio. Não, estou brincando. E agora é o aquecimento global, tá? Então daqui a 10 anos vai ter outra coisa. Não se preocupem que o ser humano é muito criativo. Vai inventar uma outra coisa. É claro que o clima está mudando, tá, gente? O clima está mudando. Está mudando. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que haveria de mudar. Vai mudar sim, porque está escrito. Tá bom, gente?
Então tá, Isaías 9, capítulo, aliás, 9 é o capítulo, versículo 1. Isaías, um profeta que predisse muitas coisas, muitas já se cumpriram e outras ainda não. Verso 1: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os lombos e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Pai, nós em nome de Jesus nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos ao Teu senhorio. Sim, Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, nesta noite. E Te pedimos, Senhor, o Senhor já está falando conosco desde as primeiras apresentações, da dança das crianças, dos louvores, Pai. Fala conosco agora, Senhor, através da palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais. Caia por terra todo bloqueio, todo sofisma, toda fortaleza. Em nome de Jesus nós repreendemos as trevas e declaramos os céus abertos sobre este lugar. Guarda, Senhor, nossas casas, guarda, Senhor, nossos familiares que não estão aqui, guarda, Pai amado, os carros lá fora, guarda as crianças no fundo, Pai, para que nós tenhamos um tempo abençoado, de ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Isaías, ele é um profeta que acompanhou alguns reinados de Israel, de Judá, um homem que tinha muita proximidade do rei, era primo de um dos reis, e certamente tinha acesso. E um belo dia, aquele rei morre, e no capítulo 6, Isaías tem uma revelação acerca de Deus. Eu imagino que ele, num período ali de luto, de tristeza, de preocupação, porque era um ser humano, ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus, e no mesmo tempo que ele vê a grandeza de Deus, ele percebe que era um homem cheio de falhas, e ele diz: meu Deus, eu vou morrer porque eu vi Deus, e eu sou um homem de lábios impuros, que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso cabe a nós hoje. Hoje as pessoas têm os lábios impuros, as canções, as conversas, os filmes. Você vai ver um filme, lá pelas tantas, uma tradução que não tem nada a ver às vezes com o inglês, a versão brasileira às vezes é poluída, eles colocam palavras ali que não estão na versão original. Então vivemos no meio de um povo de impuros lábios. As crianças, a gente tem que vigiar, porque às vezes eles ouvem na rua e querem replicar aquilo ali, sem saber o significado, na pureza deles. Isaías, ele chega diante de Deus e diz: eu vou morrer, porque eu também vivo no meio de um povo que fala
coisas vãs. Mas ao mesmo tempo ele reconhece isso e ele ouve uma voz, eu não diria uma, talvez 3 pessoas falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem enviaremos? Isaías, ele ouve essa conversa celestial e ele entra, ele interrompe a conversa assim: envia-me a mim. Mas na verdade a conversa ali no céu era entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem enviaremos? Jesus diz: envia-me a mim. Jesus diz: não, eu desço, eu vou. E se você lê as Escrituras com atenção, você percebe que Jesus, ele não é aquele bebezinho na manjedoura, não é aquele bebezinho no colo de uma mãe, pintada com poder, com glória, com um manto. Não é aquele corpo sem vida numa cruz. Não é aquela pintura que nós vemos às vezes nos caminhões, né? Aquela figura assim, com o rosto fininho, nariz fininho de europeu, os olhos azuis, com o rosto de europeu. Porque quem pintou foi o Michelangelo. Ele pintou segundo a espécie dele, segundo o povo dele. Ele fez um Jesus e beleza, maravilha. Eu imagino que se ele fosse africano, ele ia fazer um Jesus africano e maravilha. Porque deve ser assim para nós, né? Essa identificação. Jesus é humano, ele veio 100% humano, ele assume o genoma humano, ele pega os genes da Maria. Era necessário ele se fazer carne, ser humano, com sentimentos, emoções de um ser humano, com tentações de um ser humano. Ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou em nada, ele resistiu às tentações, sendo humano. Por quê? Porque ele decidiu, ele disse: envia-me a mim. Ele decide vir. Ele já era o Rei dos Reis. Todas as coisas que existem no planeta, no universo, se existe algum lugar que é além do universo, foi ele que fez, pelo poder de sua palavra. O Verbo se fez carne. João, Evangelho de João. João é aquele discípulo amado que recostava a cabeça no peito de Jesus. E eu imagino que os segredos mais profundos do amor, de adoração, ele passou para João. Por quê? Porque João era um cara que era mais interessado em descobrir a intimidade de Jesus. E ele escreve que o Verbo se fez carne. Capítulo 1, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus. No princípio, Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. E ele estava no princípio, Jesus, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então a gente precisa entender quem é Jesus. Ele é o Rei soberano. Ele já estava e já era Rei. Ele era o Todo-Poderoso. Ele abriu mão de sua glória, do seu poder. Ele deixou a deidade, ele deixou de ser Deus, entre aspas, por um período de 33 anos. Ele se fez vulnerável, mortal, por 33 anos. Então imagine vocês, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, dizendo: ok, eu vou. Então você, imagino que o pai disse: tá bom, eu vou transformar você agora em uma única célula, que vai ser colocada
num único óvulo dentro daquela moça lá, aquela menina, aquela adolescente lá, Miriam, o nome dela, Miriam. Você aceita ser rebaixado a uma única célula e entrar no ventre de uma moça que você criou a Miriam, você que fez ela. E Jesus, tá bom, eu vou. Por quê? Porque é por uma boa causa, uma excelente causa. Ele veio nos resgatar. Então, sem que isso acontecesse, todos nós estaríamos perdidos, condenados ao fogo eterno. Por quê? Porque o homem pecou. A sentença lá do Éden era de morte. Tem muita gente que questiona, mas Deus é mau porque foi castigar, foi punir o Adão e a Eva e todas as gerações a partir dali. Não, havia uma sentença, havia somente uma regra: não comam desta árvore. Vocês podem fazer de tudo, comer, beber, se divertir. Adão e Eva, eles eram semelhantes a Deus, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o ser humano foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus Trino. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eles pecam, eles percebem que estavam nus. Não, é porque eles eram envolvidos com uma glória, porque eles eram semelhantes a Jesus glorificado. Eu imagino que o corpo deles era resplandecente, eles eram poderosos, tanto para entrar no fundo do mar e colocar nome nas criaturas marinhas, como ir em lugares altos, colocar nomes nas aves, nas águias, em toda a criação eles colocaram nome. Por quê? Porque eram semelhantes a Deus. E quando eles pecam, eles foram literalmente colocados do lado do avesso. Adão e Eva eram seres espirituais que tinham o corpo, e de repente eles percebem que estavam nus. Não que eles não estivessem antes, mas eles eram certamente envolvidos por uma glória. Eram seres ao mesmo tempo que terrestres, mas celestiais. Porque eram feitos conforme a imagem, conforme a semelhança. Isso fala de aparência, mas também fala de atributos. Eles tinham atributos celestiais, conforme a imagem e a semelhança, duas coisas diferentes. E agora eles estariam sujeitos à morte. Vocês desobedeceram. O que Deus queria era apenas obediência. Eles poderiam ser seres programáveis. Os animais, eles agem por instinto de sobrevivência. Eles se comportam de uma maneira pré-estabelecida. Você pode até adestrar um animal, mas ele é um animal. Mas os seres humanos, Deus faz com livre-arbítrio, poder de decisão. Por quê? Porque Deus não queria robôs, Deus queria seres que interagissem, que o amassem, que respeitassem, que o adorassem. Não que Deus precise de alguma coisa, Deus não precisa de nada. Deus é soberano, Deus é autossuficiente. Nós é que precisamos. Então o homem estava fadado à morte eterna. Então todo ser morria. Para onde ia todo ser humano? O corpo voltava para a terra, para o pó. Foi o que Deus falou para: você é do pó, você vai voltar para o pó. Mas o espírito do homem não tinha o local para voltar, não tinha lugar para ir. Por quê? Por causa do pecado. Então o plano de Deus, o plano eterno de Deus, desde o princípio o plano já estava pronto. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E mesmo assim, imaginem vocês, Deus ele forma o Adão com as próprias mãos. Poderia simplesmente dizer assim: haja homem. Assim como o próprio Senhor Jesus, ele cria todo o universo com o poder de sua palavra. Ele só diz: haja luz. A luz está ali. Terra, desenvolva árvores, plantas, águas, gerem seres, enxames de todos os seres que habitam nas águas.
Gente, a Bíblia é um negócio maravilhoso. No princípio, do original Bereshit, significa criar algo de algo que não existe. Criar algo a partir do nada. Não é assim, eu vou transformar essa água em vinho. Não, não é Bereshit. Agora, transformar o nada em algo, sim. No princípio, Deus formou, criou, gerou céus e terra. A terra estava sem forma, vazia. Então Jesus, pelo poder de sua palavra, a gente acha que a Bíblia começa em Gênesis 1, né? A Bíblia começa em João 1, lá é o princípio. No princípio estava o verbo, a ação, a palavra. Jesus, ele é a palavra. E assim, Deus criou os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, as luas, estrelas, colocou no firmamento dos céus, e assim vai. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Povoavam, grandes seres que se arrastavam, que povoavam. Passado. Então, verso 21. Deus criou seres, grandes seres que povoavam. Passado. E viu Deus que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Quando alguém pergunta: e os dinossauros? Nós acabamos de ler. No quarto dia, Deus fez os grandes animais que povoavam, que rastejavam, passado. E depois, no quinto dia, Deus fez os animais domésticos e os selvagens. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, entre o primeiro, segundo, terceiro, isso aqui passa milhões de anos. Por quê? Porque Deus, ele é o dono do tempo. Então você vai num museu, você vê fósseis, você vê dinossauro, quem fez? É Deus. Não foi uma ameba que, gente, isso aí não foi uma explosão, foi uma explosão de poder. Haja luz. É Deus. A complexidade genética dos seres. O homem levou anos e anos para conseguir decodificar o genoma, o DNA do ser humano. E aí ele foi catalogando, classificando, foi ali decodificando e pondo letras, porque a maioria dos cientistas geralmente são judeus, né? E eles põem ali as letras hebraicas que simbolizam números, e de repente está escrito ali Yahvé, Deus. Eu imagino como que Deus brincando de esconde-esconde com o ser humano, como aquele pai que deixa metade do corpo atrás do sofá, e o filhinho vai ali e tal, e quando acha o pai, achou, faz aquela festa, de novo. Eu imagino Deus brincando de esconde-esconde com os cientistas, e de repente eles codificam, eles, uau, olha aqui os números, transformado em letras, a palavra que forma é Yahvé. É Deus. Não tem como não. Quanto mais você estuda, mais você acredita que Deus fez todas as coisas. Ele criou tudo perfeito. E Deus, com as suas próprias mãos, Ele forma o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança. E é óbvio que Deus sabia que o homem ia pecar. Então você pergunta: então por que fez? Porque Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Como aquela canção do nosso conterrâneo. Ele fez pensando nas nossas crianças, nas próximas gerações que estão nos ventres de suas mães.
nas próximas gerações que estão nos óvulos que essas meninas carregam, que daqui a 20, sei lá quantos anos vão se transformar em pessoas. Deus já tem o nome delas já escrito. Então Deus prepara algo não para amanhã, não para o futuro, mas para a eternidade. Então nossa preocupação hoje, nós sempre pensamos, eu quero um futuro melhor para os meus filhos, eu quero um futuro melhor para os meus netos, eu quero um futuro melhor para mim. Gente, isso é bíblico, é maravilhoso, mas nós queremos algo além de um futuro, porque o futuro tem data de vencimento, mas a eternidade não. A eternidade é o que nós devemos buscar, é o sempre, é o eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então vamos trabalhar para o futuro, sim, mas mais do que um futuro, vamos trabalhar para a eternidade. Onde estão os grandes reis? César, dê a César o que é de César, virou pó. Alguns meses atrás a gente foi fazer o sepultamento da minha tia. E aí lá fomos ver literalmente os sepulcros dos nossos antepassados, avós, que já estavam lá há 57 anos, o meu avô. E virou pó. Só umas coisinhas bem... Virou pó. Onde estão os grandes? Alexandre o Grande. Onde estavam Buda, um líder, os grandes homens da história? Onde estão? Pó. Então o homem, devido à desobediência, ele entra num lugar de condenação, de não ter mais um plano de carreira. Morreu e agora o espírito do ser humano ia para onde? Ele não tinha acesso ao céu. Por quê? Porque o pecado fechou eles perderam o visto de entrada. Eu sempre falo aquela história do filme do Tom Hanks, do Cracóvia. Ele vivia no país, né, ainda que tenha um local chamado Cracóvia, mas era um país, né, é ficção imitando a realidade, realidade imitando ficção, a gente nunca sabe. E ele tem o visto, por quê? Porque para você ir para os Estados Unidos, além de ter o passaporte, você precisa ter um visto antes, tem que fazer todo um processo. Se eles entenderem que você é digno de entrar no país deles, eles vão dar ali um pré-visto. E quando você chega lá, você passa tudo de novo, a imigração, eles vão pegar o seu passaporte, olhar bem para a sua cara, com uma cara de mal, tentando te jogar uma acusação para ver se você gagueja, fraqueja, e eles vão olhar assim, é você? Isso acontece, eles vão olhar para a foto assim, é você? Em inglês, claro, eles não estão preocupados em falar português. E aí, o que você vem fazer aqui? Turismo. Vai ficar quanto tempo? É tanto tempo. Você tem reserva de hotel? Você tem o dinheiro para se manter aqui? Você conhece alguém? E aí começa. E se eles olharem para você e de repente achar que você não tem cara de quem vai morar ilegalmente, eles nem olham muito, eles carimbam, próximo, the next. Então ele chega, o Tom Hanks chega com o passaporte, não fala uma palavra em inglês, larga o passaporte ali. Quando o agente de imigração olha para ele, fala com ele em inglês, e ele só diz Cracóvia. Não, Cracóvia não existe mais. Houve uma revolta lá em Cracóvia, que o país foi tomado e agora até o nome mudou. Agora aquele país que assume aquela liderança, por quê? Porque a viagem longa, enquanto ele estava voando ainda, mudou tudo lá, mudou os governos. Agora aquelas pessoas que assumiram não têm mais nenhum tipo de relação com os Estados Unidos, então as pessoas são persona não grata, ele não tem mais visto de entrada. Então ele chega a Cracóvia, e os caras, não, Cracóvia não pode entrar. E agora o que eles fazem com o Tom Hanks? Ele não pode entrar nos Estados Unidos, ele não pode voltar para o país dele, ele não pode sair do aeroporto, e ele mora ali um período longo, ele não pode sair. Tudo isso para dizer que o ser humano que morria, ele não tinha um passaporte para entrar no céu. Por quê? Por causa do pecado. Houve uma rebelião, o país, o Éden não é mais Éden.
Então agora as pessoas que saíam, perderam o Éden, tiveram que habitar outros lugares, não tem mais visto de entrada para o céu. Então elas morriam, elas tinham que ficar onde? No aeroporto. E o nome do aeroporto é Hades, para não dizer uma pré-sala do inferno. As pessoas não podiam ir ao céu, por quê? Porque não tinham visto. Então Jesus, desde o princípio, sabia dessas coisas. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Deus fez o ser humano, mas Deus já fez o antídoto. Ele faz o Adão, mesmo sabendo que Adão ia falhar, mas ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós, ele pensava nas gerações, e ele faz algo maravilhoso para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é um futuro promissor, mas uma eternidade maravilhosa. É isso que Deus tem para nós. Você está entendendo? Então Jesus sabia de tudo isso. O Rei, o Deus Todo-Poderoso, se rebaixa, se humilha, se transforma em uma única célula, entra no ventre de Maria e tem todo um desenvolvimento, todo um processo de fecundação, se transforma em um feto que vai crescendo e nasce. E agora o Rei do Universo, ele mostra a sua intimidade para uma moça. Ela troca as fraldas, limpa a sua genitália, ensina ele as primeiras palavras, ensina ele a comer, ensina o idioma, a famosa língua materna, que é a mãe que ensina o filho a falar. O pai começa a ensinar a Bíblia para o Criador do universo. Por quê? Porque ele se rebaixou, ele se humilhou, ele se transforma num ser humano. E muitas vezes nós não queremos fazer nada. Não, eu não vou lá pedir desculpa, eu não vou lá pedir perdão, eu não vou me rebaixar. Sim, mas o Rei do Universo se rebaixa. Ele pode. Ele se submete. Vai aprendendo a andar, caía, chorava, mamava, cresceu. Com 12 anos, que o bar mitzvah era com 12, agora é com 13, e ele agora com 12, naquela cultura, ele tem acesso a conversar com as pessoas mais velhas, porque agora a criança, ela muda de status. Agora ele tem acesso a conversar com os mestres, com os professores de teologia, os professores de Bíblia. Agora aquele menino não quer nem mais ir para casa. Por quê? Porque agora ele está voltando às raízes celestiais, e ele está no templo, era o lugar onde Deus se manifestava. E ele está ali, dando aula de teologia, mas ele ainda é um ser humano, ainda é uma criança. E os pais se dão conta, diz: cara, cadê Yeshua? Maria, onde é que está? Ué, não foi tu que... Não, eu achei que estava com os teus primos. Não, eu pensei que estava com o teu tio. E agora? Eles saíram de tenda em tenda, porque eles estavam acampando na estrada, eram muito longas as viagens, eram dias de viagem. E eles voltam da metade. Onde é que está Yeshua? E eles gritam, volta para o templo, está lá o guri faceiro, o Criador do universo, aprendendo e ensinando teologia aos professores da lei. Guri, o que tu está fazendo aí? E agora não mais o menino, agora o Rei dos Reis diz: mas a mim cabia estar na casa de meu pai. O Deus Filho dizendo: eu deveria estar na casa de meu pai. Eu imagino que a Maria passa um filme na cabeça dela. Por quê? Porque o anjo Gabriel era íntimo dela, o Gabi diz para ela: você vai gerar um filho que ele será maravilhoso, o Rei dos Reis. Você vai gerar o Criador. Você pensa. E agora Maria passa aquele filme do anjo falando com ela, e ela diz: ai, não é que Deus não esqueceu mesmo, Ele é. É como o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, quando acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho. Ele chega para Maria e diz assim: acabou o vinho. Ele diz: não é chegada a hora ainda, mulher.
Ele chama a mãe dele de mulher. Ali o Rei dos Reis, o Criador do universo, se manifesta, o primeiro milagre. Aí a Maria dá um passo para trás, recua e diz: bom, agora é necessário que ele cresça, é necessário que ele assuma quem ele realmente é e faça o que tem que ser feito. Jesus veio com um objetivo, nada poderia tirar Jesus de um objetivo: a cruz. A cruz. A cruz, o Rei dos Reis, o Criador do universo, veio com o objetivo de derramar seu sangue na cruz. Por quê? Volta para Cracóvia. O nosso passaporte não tinha visto de entrada nem permanência, muito menos no céu. E com o sangue vertido na cruz, ele carimbou os nossos passaportes, e agora nós temos acesso à entrada. A gente costuma brincar, muita gente, né, imagina o São Pedro lá na mesinha, chamando: the next. Você chega com o seu passaporte, ele abre: sangue de Jesus, entra. Próximo: sangue de Jesus, entra. Ou seja, os que creem no nome de Cristo. O que precisa fazer para ter acesso à eternidade com o Senhor? Carimbar o passaporte. Mas qual é a qualificação? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para merecer? Nada, ninguém merece. É o famoso aquele: ninguém merece. É nós, a gente não merece, mas Ele é bom. O Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu apenas tenho que crer, acreditar que o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, não é aquele menino nos braços daquela mulher, não é aquele magro numa cruz morto, não é aquele bonito de cabelos loiros repartidos no meio com a barba mais bem tratada que do pastor André, de olhos azuis. Não, não é. Eu imagino Jesus rústico, forte, aquele famoso magro, musculoso, porque trabalhava com coisas pesadas, com madeira, com ferramentas rudimentares, em tempos de sol, de clima árido, de um povo de uma descendência do Oriente Médio, morenos, pele queimada do sol, olhos escuros. E aí você diz: mas tem judeu loiro? Tem, por quê? Porque os judeus migraram para a Europa e lá houve miscigenação. Polônia, Alemanha, obviamente eles casaram com as mulheres da terra, e aí hoje geraram os judeus que são os mais claros. Mas originalmente quem vinha de Ur, dos caldeus, você vê o pessoal do Irã, do Iraque, é assim que era Jesus. Um iraniano, como é que é? Iraque, é assim que era Jesus. Eles estão lá, não se misturaram. A Bíblia diz que Jesus, quer ver? Isaías 54. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta é a imagem que as pessoas têm
ferido de Deus, oprimido, um coitado, morto na cruz. Não, não. Ele escolheu se rebaixar por um tempo, por um período, se fez semelhante aos homens. Ele abriu mão da sua glória, a si mesmo se humilhou, como um filho obedeceu. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Ou seja, o visto de entrada na eternidade carimbado com o sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Você consegue imaginar quem é Jesus? Talvez eu esteja desconstruindo aquele Jesus que você conheceu das folhinhas, dos calendários de antigamente. Você ia na madeireira, ia nos comércios, eles davam aquela folhinha no calendário. Ainda alguns lugares tem. Na agropecuária perto de casa, todo ano eles me dão um. E todo ano a parte some, que ela não gosta de folhinha. Mas eu gosto. E algumas dessas tinham ali um Jesus, olho azul, cabelinho loiro repartido no meio. Mas da onde? Da onde que Jesus é esse? Não é o meu Jesus. É óbvio que agora o nosso Jesus, que passou pela morte, quando Jesus morre na cruz, ele diz: Tetelestai, está consumado. O que significa isso? São diversos significados, mas um deles é: a dívida está quitada, está pago. Então, quando alguém devia para alguém, pagava a última presteca do carnê, aquele carnê do financiamento de 48, 60 do carro. Quando pagava a última, assim que dava aquele alívio, daí. Só que a gente é diferente, a gente paga a última e já está indo na concessionária antes para comprar outro, porque parece que a gente gosta de carnê. Não vivo sem carnê. Então, quando pagava a última presteca do carnê, carimbava lá e dizia assim: Tetelestai, está consumado. Esta é uma das. Por outro lado, alguém que estava cumprindo pena, estava lá na penitenciária da época lá. A pena é de quanto? 5 anos. Beleza, 5 anos. Cumpriu o último dia dos 5 anos. O responsável lá, o carcereiro, dava lá um recibo lá, Tetelestai, está consumado. Foi pago. O teu crime foi pago. Teus erros estão pagos. Então Jesus na cruz, ele libera essa sentença. Nós não devemos mais nada. Os nossos erros foram perdoados. Estamos livres. O escrito de dívida de cada preso ficava ali no cantinho da cela. Quem chegava ali, o carcereiro novo chegava, a pessoa que ia alimentar, seja quem fosse, olhava ali e disse: uau, esse cara fez isso. Jesus pegou os nossos inscritos de dívida que ficava ali nas nossas prisões espirituais. Jesus pegou e pregou na cruz. Tetelestai, está paga, eu pago, eu assumo. É o irmão mais velho que, para defender os irmãos, quando a mãe chega, quebrou meu vaso. Da 8ª dinastia, Ching, Ling, Bing, xerife Ricochet, quebraram o vaso. E aí o irmão mais velho, para livrar os menores, assim: mãe, foi eu. Nem foi ele, nada, mas ele fica com dó dos irmãos. Ele: foi eu, mãe. Então vem cá que eu vou te dar uma camaçada de laço. Era assim antigamente, agora não é mais. Agora, disse: não, agora nós vamos sentar. Senta, conversa. Mas no meu tempo era o laço. Então Jesus, ele assume algo. Ele toma sobre si os nossos erros, os nossos pecados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta, pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 750 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, ele escreve as coisas às vezes no passado, às vezes no presente. Por quê? Porque para um profeta ele já está vendo as coisas acontecer. Então quando você lê o livro de Isaías, você vai ver desde o nascimento. Imagine vocês que alguém chega diante da congregação, diante dos reis e diz assim: gente, eu tenho algo para falar, eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar. E ele diz: olha, uma virgem dará à luz a um filho. Sai daí, cara, como uma virgem vai dar à luz a um filho? Sim, Isaías escreve isso. Isaías escreve que uma virgem dará à luz a um filho. E ele não termina por aí, ele diz: não, calma. Ele será um príncipe da paz, ele será Deus conosco. Ele é o Pai da eternidade. Essa menina, essa virgem vai dar luz ao Pai da eternidade. Não força, cara. De onde é que você tirou isso? Disse: não, Deus falou, eu vi os céus abertos, eu vi o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eles me contaram tudo isso. Então tudo que Isaías profetizou, muitas coisas se cumpriram e as outras vão se cumprir. Então nós não temos dúvida, não há dúvida alguma. A eternidade aguarda aqueles que temem a Deus, aqueles que obedecem a Deus. Não é por merecimento, é por fé. Fé no Filho de Deus, fé em Cristo Jesus. Então hoje nós estamos aqui comemorando o Natal. E é óbvio, não foi em dezembro. A data não importa, nós comemoramos e não há problema nisso. Não é idolatria. Idolatria se nós soubéssemos o dia exato, aí nós íamos idolatrar o dia. Então assim a gente nem sabe que dia foi, mas não foi dezembro. Por quê? Porque dezembro é frio, é inverno lá. E a Bíblia diz que os pastores, eles estavam, na rua ali, os seus rebanhos. Então se fosse inverno, eles não iam estar com os seus rebanhos, eles iam estar tudo guardadinhos, os bichinhos. E até por outras questões que eu não vou entrar agora. Então a data por si não é importante, mas o fato ele é maravilhoso. O fato de que o Criador de todas as coisas do universo, Ele que criou os dinossauros, os répteis, os grandes seres que habitavam nos mares, planetas, galáxias, bilhões e bilhões de galáxias que nós nem sabemos. O universo por si, ele aponta para Deus. O ser humano aponta para Deus. As células, tudo aponta para Deus. Como que eu não vou acreditar? Como que eu não vou dar um passo de fé? Como que eu não vou entregar minha vida para o Criador? Ele pagou o preço na cruz. Ele morreu entre dois malfeitores, dois bandidos, um na esquerda e um na direita. Eu imagino que o da direita se arrependeu e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ali agonizando, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje
Ou seja, um bandido, um assassino, se arrependeu, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não tem nada de tão ruim que a gente faça que não receba perdão. Não há nada de tão ruim que a gente faça que não seja perdoado. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Ele foi espancado, açoitado, cuspido, passou horrores. A cruz não é para os fracos. E ele suportou como ovelha muda, como ovelha. Ele não ficou argumentando. Ele poderia simplesmente chamar os anjos, e os anjos levavam ele, e aí nós estaríamos de novo sem o visto de entrada, estaríamos de novo em Cracóvia. Mas ele não desistiu. E eu não vou dizer que ele, no corpo de um ser humano, não teve vontade, mas ele ora a Deus, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele ora durante 3 horas na madrugada, num lugar chamado Getsemane, prensa do azeite. O lugar da prensa, a azeitona, ela só dá óleo quando é prensada. Jesus foi prensado, foi moído devido às nossas iniquidades. Ele foi transpassado por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si todas as enfermidades do ser humano. Por quê? Porque o ser humano criado lá no Éden, segundo a imagem e semelhança de Deus, não ficava doente, não morreria, não tinha nenhum tipo de enfermidade. O Éden, ele não tinha animais peçonhentos, venenosos, não tinha animais carnívoros. A vaca e a ursa pastavam juntas. Uma criança poderia botar a mão na toca de qualquer áspide e não tinha veneno. Não tinha espinhos, abrolhos, cardos, nada. Era o paraíso, o nome já diz, era o paraíso. Só que devido ao pecado do homem, todo o planeta foi abalado. O planeta inteiro foi deformado. Os animais foram deformados. Os animais sofreram mutações. Não havia animais carnívoros. Nenhum animal precisava matar o outro. Eles comiam frutos, sementes. E não era qualquer fruta, não era qualquer semente. Eram coisas do Éden, coisas celestiais na terra. E Deus não desistiu de um Éden. Por quê? Porque em Cristo Ele faz novas todas as coisas. E Ele nos formou para que nós desfrutássemos do melhor que Ele tem preparado para aqueles que creem. Então, final de ano, a gente fica talvez mais espiritualizado, vamos dizer assim, mais sensível à voz de Deus. E todo ano nós vemos tantas catástrofes, tantas coisas acontecendo, parece que é um filme que se repete. Hoje cedo pela manhã o avião cai. A gente acorda já com notícias. Então teve anos que no final foi tsunami, foi isso, foi aquilo. Nós não sabemos o que nos aguarda. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas é importante que a gente tenha não apenas um plano de carreira, não apenas um plano de saúde, não apenas o plano B, mas que nós tenhamos o plano A. Estar com Deus. Que o nosso plano A seja a eternidade com o Senhor. Que o nosso passaporte celestial esteja carimbado. Que nós possamos chegar no grande dia para nós, terrível para aqueles que não têm o visto no seu passaporte. Porque nós vamos ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o descanso. Então o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. E a Bíblia, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Ele vai trazer as ovelhas para a sua direita, mas os bodes para a sua esquerda. Hashtag fica a dica. Para as ovelhas, vinde benditos de meu Pai. Mas para os bodes, malditos para o fogo eterno, criado para Satanás e seus demônios.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso, enfermo, não foste me visitar. Mas para as ovelhas, benditos de meu Pai, tive fome e me deste de comer, estive preso e foste me ver. Mas quando, Senhor, que eu fui te ver? Quando que eu te dei de comer ou beber? Todas as vezes que deste de comer ou beber a um desses pequeninos, destes a mim. Aleluia. Eu anseio esse dia, eu aguardo esse dia. Amém? Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida, você que quer carimbar o seu passaporte, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você que estava afastado e quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais santo aqui, nós somos todos pecadores, nós não merecemos, mas Ele é bom. Você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui, dê um passo de fé, porque aquele que negar Jesus em público, o Senhor vai negar, mas aquele que o receber, o Senhor vai recebê-lo. Fique de pé todos, por favor. Enquanto nós oramos,